Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando, neste momento, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa deste dia 29 de janeiro de 2020. Estamos aqui para passar a vocês os principais assuntos que marcaram este dia de hoje, mas tudo isso com descontração, com bom humor, com muito bom humor em alguns outros momentos e principalmente com a participação de vocês. Vocês nos ajudam a fazer este programa. Vocês são parte essencial para que nós possamos fazer uma Atualidades Pampa com grande sucesso. Falando em parte essencial, Regina Duarte aceitou o cargo de secretária especial da Cultura. E ao chegar hoje no Palácio, perguntada por alguns jornalistas, né? Ela disse que o noivado foi muito bom, mas que o protocolo recomenda que ela não responda ao que lhe foi perguntado, se ela realmente tinha aceitado, enfim. E depois do encontro dela com o presidente Bolsonaro, ficou tudo certo. E tanto ela quanto o presidente Bolsonaro declararam apenas o seguinte, que vão correr a partir de agora os proclamas do casamento. Então, não demora muito. Ela já terá este título de secretária especial da Cultura, com todas as críticas de colegas da sua categoria. Outros assuntos, Vitorino, por favor? O que está por trás do vírus corona? Muito mais do que você imagina. Já que a auditoria não desvendou, o Atualidades Pampa vai desvendar o que é a caixa preta do BNDES. Mais uma vez eu vou falar da farra dos jatinhos da FAB. A auditoria descobre desvio de 54 milhões de reais em contratos sem licitação na Prefeitura de São Paulo, ainda na gestão de Haddad. E por falar em jatinhos, você quer saber como driblar uma crise econômica? O presidente do México explica com uma rifa. Fazer sexo com frequência adia a menopausa, é o que diz um estudo. Plano de Trump para a paz no Oriente Médio já nasce morto. Olha, eu não disse pra vocês, os assuntos hoje estão da pesada. Vamos espalhar o da Carla. O meu é bom, o meu não é mas pesado, o da Carla é leve. É difícil, mas é leve. Vamos espalhar. Vamos espalhar o da Carla. Doutor Ayrton Ruschel, seja bem-vindo a esta bancada. Quanto tempo fora, hein? Dona Magda, foram duas longas semanas e vocês não sabem a falta que senti de todos vocês. Eu defendi o senhor herculeamente. Eu também. É a única certeza que eu tenho, senhor Mário. Eu também. Eu não tive a oportunidade de assisti-los. As línguas atingiram a sua honra. Eu não tive a oportunidade de assisti-los, mas eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza que alguém, o baluarte da resistência da moral, estaria me defendendo. Marli Barcelos. E quero dizer ao senhor que durante seu período de férias, a Praia do Barco foi... Quase afundou. Não, ao contrário, a Praia do Barco foi notícia nacional. Olha. Por causa das chuvas e com estradas e tantas outras coisas, ela ficou incluída quando o texto foi assim, das praias do litoral do Rio Grande do Sul, como Capão da Canoa, Torres, Praia do Barco e Santa Catarina, eu digo, opa, Praia do Barco. Dona Maria, quando falo do carinho que tem por vocês e da falta que senti, ele é de coração. E muitas homenagens, elas são indiretas, né? A senhora não sabe quantas pessoas bateram na minha praia, lá na minha casa, que não me conheciam. Nenhuma cobrança. Não, lá não. Pelo menos lá na sede da ele praia, já não. fugiu pra lá para não acharem ele. Mas não exatamente porque nos assistiam e viam as referências que eu fazia à praia, né? E eu vi uma pessoa chamando no vizinho da frente ali, batendo, né? E fiquei olhando assim, Ayrton Ruschel é na casa da frente. Então foi muito bacana. Tive uma declaração também, um telespectador nosso foi com a sua esposa e seu filho, saíram de Tramandaí para ir, foram fazer um passeio, vamos à Praia do Barco, vamos lá ver se o Ruschel fala tanto. Ai, que maravilha, então, isso não pode ter recompensa maior pelo trabalho que nós fazemos. E essa homenagem, então, eu divido com todos vocês, porque ela é de todos nós. Muito bem. Muito bem. Chicão Tofani, você não estava na praia? Não estava na praia, eu estava meia boca. Meia boca, estava sequelado. Estava sequelado. Estava com uma asinha abatida. É uma asa meio pau. Meio pau, muito bem. Então vamos à tua manchete. Querido, é o seguinte, o Trump
num pior momento seu, Netanyahu no seu pior momento, os dois confeccionaram, Trump foi que confeccionou, Netanyahu assinou embaixo, um plano de paz para o Oriente Médio. Só que o Trump se esqueceu que o plano tinha que estar com os palestinos juntos. Ser o tipo do casamento de um só, não existe. Por que esse plano já deu errado e vai dar errado? Porque eu acho, na minha opinião, de professor de história, um cara que estudou o Oriente Médio bastante e sabe daqueles problemas que tem ali, um plano de paz, ele não pode ser gerido por uma grande potência. Não pode ser. Porque Camp David, no passado, houve um acerto quando o Yasser Arafat foi com Shimon Peres. Aquilo foi uma coisa e também não durou. Não pode ser gerado uma grande potência. Então, se a Rússia fizesse um plano de paz, Israel ia aceitar? Também não. A China? Também não. Ele tem que ser feito por 3 potências, eu acho. As 2 partes envolvidas, Israel, Palestina e a ONU. E a Palestina tem que ter um aval da Liga Árabe. Aí eu acho que é um plano que prospera. Tem a costura aqui, costura ali. Porque os palestinos não querem que Israel fique com Jerusalém não quer. Isso não é o que eu vou entrar nessa seara. O que eu vou entrar é o seguinte, eu acho que esse plano não tem legitimidade. Porque o próprio Trump, os analistas americanos acham que o Trump favorece muito Israel em detrimento da Palestina. Os analistas europeus concluem também, e dentro de Israel, Netanyahu não é unanimidade, está sendo processado, tem até um processo de impeachment em cima dele de corrupção e outras coisas. Ele não é o líder ideal para Israel para negociar isso. E Trump também não é o líder americano, que o momento é ruim, teve o episódio de Irã, agora tem um episódio do impeachment, as eleições estão chegando, os democratas estão levando na barriga para entrar durante as eleições o Trump empichado. Então isso é muito ruim. Então eu acho que esse plano de paz nasceu morto. Prova que até o presidente da Autoridade Palestina, da OLP, que não é o que manda na Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e sim o Hamas, acha que o plano de paz já está naufragado. É uma pena porque esse lado do mundo merece a paz. Essa é a minha conclusão, que eu acho que um plano de paz, Dona Magda, ele não tem que ser os tópicos dele interessantes. Isso aí é um segundo passo. Ele tem que ter a credibilidade da essência do próprio plano. Muito bem, muito bem. Ana? Bom, e dentro dessa linha, né, acredito sobre o comentário ainda a respeito do Trump, é aquela coisa, em momento eleitoral, em momento que todo mundo está querendo sair da saia justa, toda promessa é válida. Mas tem promessas que existe a tentativa de tentar cumpri-las e o presidente do México vai fazer justamente isso. Porque ele quer fazer uma rifa. E você sabe o prêmio dessa rifa? Um Boeing presidencial, isso mesmo. Uma aeronave, então cada bilhete custará 500 pesos mexicanos, o que equivale a R$110, e um premiado dos 6 milhões de bilhetes que serão distribuídos, vendidos para a comunidade, vai levar para casa nada mais, nada menos do que esse presentinho. Muitas pessoas estão comentando que as grandes empresas, porque é um dos aviões mais caros e mais luxuosos e seguros do mundo, poderão entrar nesse jogo, mas não é a última tentativa do presidente, então, de tentar negociar essa máquina, esse baita deste avião. Porque ele tentou negociar com os Estados Unidos, porque ele acha que os Estados Unidos, além de comprar, também investiria e resolveria um problema, que é tentar fechar as fronteiras, porque esses valores seriam investidos também na questão da imigração ilegal. Os Estados Unidos não aceitou. Ele também tentou entrar em acordo com empresas mexicanas para comercialização em 11 empresas que iriam dividir essa aeronave, tentou vender também voos por hora nesta aeronave, mas nada deu certo. A sua última tentativa foi convocar a imprensa para fazer essa rifa que vai, então, dar de presente o avião presidencial. Quem se manifestou foi o último presidente do México, dizendo que foi uma medida impensada, mas em resposta, o presidente atual do México disse que foi um investimento equivocado, que se precisa investir em saúde e hospitais para o povo mexicano e atendimento gratuito para estes, e ainda falou, foi comprado pelo valor de 914 milhões de reais e com certeza essa rifa pretende arrecadar muito mais, que vai se tornar em serviço para quem realmente precisa, que é a população, e não o presidente para viajar de lá para cá, foram as suas palavras. Sabe, Ana, eu acho que essa medida do presidente Obrador, que é o nome dele, isso, né?
Eu acho extremamente demagógica, porque esse presidente mexicano, ele está todo envolvido com o narcotráfico, aqueles cartéis de Sinaloa, de Tijuana, ele está envolvido até o pescoço, então ele está fazendo uma medida que inócua, eu acho. Agora, Chicão, onde é que eles vão arrumar tanto comprador? É 500 pesos a 100 mil reais. Isso. O avião, 100 mil reais. Aí o avião custa 240 milhões de dólares. Mas quantos números tem que ser vendido? Um avião desse só para te manter o avião. Mas não tem como. Você já é carta ensaiada, já tem alguma empresa e já vai Imagina comprar. se alguém para ajudar vai lá e compra, depois ganha um avião. Vai fazer o quê com o avião? Vai fazer o quê? Vai deixar lá. Nem para pegar o avião lá tu vai. E tá com uma cara de lavagem de dinheiro, Óbvio, né? Tu vai ter que pegar um aplicativo para ir no aeroporto, né, o avião que tu comprou. Quantas pessoas têm a real condição, né, em ganhar essa rifa? Eu vou lá buscar meu prêmio. Que momento tu faz? Contrata um reboque? O que tu faz? Vem pela estrada. De aplicativo lá buscar. Deixa eu só Tu vai guardar onde? Vou só terminar minha garagem ali. E vai guardar onde? Sabe? Vai pilotar como? Então, o universo de pessoas aptas a comprar por esse preço, eu duvido que chegue no valor que ele se propõe avião a no ganhar. aeroporto deve ser uma fortuna, né? É caríssimo. O avião no chão é o que custa mais caro para manter ele parado. Ele é caríssimo, é um valor nababesco. Mas aí eu fico pensando o seguinte: ele propõe que essa ação é capaz de arrecadar um X. Sim. Né? Mas quantas pessoas estarão aptas a pagar esse valor da rifa, do número, para gerar esse X? Não é assim para ter um avião, ainda um Boeing. Não é São nem 6 milhões de bilhetes, né? São 6 milhões de oportunidades para ganhar, então. Eu quero saber como é que vai fazer a loteria. extração disso. Como é que vai fazer a extração? E abastecer. Vai anotar nomezinho por nomezinho. Imagina abastecer no meio do caminho, tem que levar para parar para abastecer. Se for um pneu. Você participa do Parar nosso no posto. programa e acompanha o nosso programa das mais diferentes maneiras, através do Instagram, @atualidades.pampa, através do YouTube, youtube.com/tvpampa, aí você vai naquele sininho que tem do lado direito, do seu lado direito na tela, e aperta ali que você recebe as notificações cada vez que nós estivermos no ar e entrar alguma informação. O facebook.com/atualidadespampa e o famoso e já muito conhecido e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001, Carla. A Thalita dá as boas-vindas para o Ruschel. A Maria do Carmo, que maravilha, o melhor voltou. Mas, claro, que ninguém é unanimidade. Obviamente. Pra que dar assim? Tava bom demais, tava bom Vou demais. deixar para os outros dias, Obrigado, tá? Mas obrigado. aqui a Dilu diz que os comentaristas são top. O Ângelo, pelo jeito, o Ruschel não tomou muito sol. Não, Tá Mas bronzeado. eu sou alemão, origem alemã. Cadê o bronze? Eu Pergunta alemão, a origem alemã. Uso protetor 50, mas estive... Não entra só nenhum de 50. Tem que entrar no teu Instagram pra ver o bronzeado no corpo. Protege o rosto. Apesar de não ter nenhuma mensagem lida, continua a assistir todos os dias do programa. Abraço, José de Porto Alegre. Pois hoje o senhor tinha e não disse nada. Só se queixou. Ai, seu José. Beijo pro senhor, seu José. Podia ter dito alguma coisa muito melhor, seu José. Muito melhor. Boa noite. Tem mais pessoas aqui, mas enfim. Vamos continuar o programa. Gustavo Vitorino, a tua manchete chamou bastante a atenção de todos. Magda, eu tenho por hábito, sempre que um assunto é extremamente técnico e específico, procurar especialistas na matéria para conversar. E hoje eu tive uma aula de infectologia, virologia, com um dos maiores especialistas do mundo. Ele é brasileiro, ele é gaúcho, de Restinga Seca, professor Vladimir Cantarelli, que chegou há pouco da África do Sul, já sexta-feira está indo para o Vietnã, faz palestras no mundo inteiro. É um homem que conhece como poucos esse processo de infecção, vírus, enfim. Eu procurei o professor, Dr. Vladimir, para me informar com ele sobre o que está acontecendo. E fiz algumas perguntas para ele que foram avançando na medida em que ele me dizia coisas surpreendentes. A primeira delas, eu perguntei ao professor, afinal, que tipo de vírus é esse? O que é um vírus corona? Ele disse, olha, as pessoas usam a classificação, mas nada mais é do que a imagem do vírus. O vírus, na microbiologia, quando ele é identificado, se fotografa o vírus, vai para o microscópio, ele tem um formato de uma coroa, que nada mais é do que corona.
Então, em espanhol. Espanhol. É essa a única explicação. Não existe uma classificação, uma cepa, enfim. É um vírus do tipo corona, ou seja, tem esse formato. E a partir daí, comecei a perguntar a ele que tipo de vírus. Ele disse, olha, é um resfriado. Eu digo, não, para aí, professor. Um resfriado que está assustando o mundo? Ele disse, está assustando o mundo porque tem interesses em torno disso. Eu falei, mas professor, hoje a contabilidade chinesa fechou 134 mortes nos últimos 10 anos na China. Sabe o que ele falou para mim? Entra no site da Organização Mundial da Saúde, e eu entrei. Está lá em inglês. 2 milhões de pessoas morrem por ano de gripe. 2 milhões de habitantes do planeta Terra morrem por ano de gripe. A estatística está lá no site da Organização Mundial da Saúde. Aí eu avancei, eu digo, mas professor, 134 mortos. Ele disse, ó, inverno chinês, em Pequim está 5 graus abaixo de zero. Em Wuhan, isso aí estava 8, 9. Não existe o perfil das pessoas que morreram. Possivelmente eram velhos, crianças, pessoas que tinham problemas broncopulmonares, problemas respiratórios, enfim. Ou seja, não se traçou um perfil, isso não veio até a imprensa porque o governo chinês não divulgou. No inverno chinês, devem morrer, durante todo o inverno chinês, devem morrer aproximadamente 7 a 8 mil pessoas. Eu fiquei meio preocupado com os dados da Organização Mundial de Saúde e insisti com o professor, mas professor, esse vírus, por que ele está assustando tanto? Não, porque esse vírus é uma variante do vírus da gripe. Por exemplo, no ano passado não achavam que o mundo ia se acabar por causa do H1N1, o vírus influenza? Pois é, esse rapaz lá de São Leopoldo, que veio da China, estava com H1N1 e acharam divertido. Ah, que legal, era só o H1N1, que hoje já é conhecido da ciência, e que sabem como o organismo ataca, ou seja, o Tamiflu, né? Aquele negocinho. Mas existe uma série de outros vírus, e ele disse para mim, você carrega no seu organismo, todos nós carregamos no organismo, vários vírus, inclusive o da gripe. O que não deixa a gripe vir são as defesas do nosso organismo. As pessoas debilitadas, naturalmente, com um vírus ativo mais forte, vai se manifestar. Os remédios para a gripe não atacam o vírus, eles amenizam o quadro. Os remédios para a gripe, vou repetir, apenas trazem bem-estar, mas não atacam o vírus. Quem ataca o vírus e o destrói ou o sublima são as defesas do organismo. As pessoas que estão debilitadas têm a tendência a contrair, por um resfriado, uma pneumonia, infiltração pulmonar, enfim, e aí vem a morrer. Eu disse, professor, mas o senhor não está assustado? Eu disse, não. Esse vírus vai chegar aqui. Aí ontem, o secretário estadual do Ministério da Saúde, o secretário do Ministério da Saúde, que já foi nosso secretário estadual aqui, Dr. Gabardo, disse o seguinte, olha, o vírus vai chegar no Rio Grande do Sul, vai chegar em Porto Alegre, vai chegar em todo que é lugar. E o professor hoje disse, esses vírus dão a volta ao mundo em uma semana. Porque são vírus de fácil contrair, você contrai com muita facilidade esse vírus, você carrega esse vírus, em 99% das pessoas ele é assintomático, em 1% ele se manifesta. A única diferença desse vírus é que esse vírus é uma variante que ainda não está catalogada pela academia, não está catalogada pela medicina. E isso deve acontecer daqui a 30, 60, 90 dias. Já estão investigando o vírus, estão vendo a sua composição, o tecido, enfim, vão identificar, vão catalogar o vírus. A grande parte dos medicamentos, repito, a maioria dos medicamentos não cura a gripe, ameniza o estado gripal. Quem cura a gripe é o próprio organismo. O H1N1 é um dos raros vírus dessa mutação do vírus da gripe que, através do Tamiflu, pode ser atacado por medicamento. E sabe o que acontece? Os chineses enriqueceram com o Tamiflu. Eles conseguiram localizar o paciente zero do H1N1. Estão agora tentando localizar o paciente zero desse vírus corona. Estão fazendo uma investigação, mas o problema é que na China as informações vêm do governo e absolutamente filtradas.
Então, aonde eu quero chegar? Não existe motivo para pânico. Cedo ou tarde, você que está nos assistindo vai estar com o vírus no seu organismo. Até lá o vírus já vai estar catalogado, já vai estar perfeitamente. É um vírus frágil, muito mais frágil que o H1N1, o vírus influenza, do SARS, esses últimos vírus, essas variantes da gripe que surgiram nos últimos tempos. Ele é bem mais frágil. Agora, o que eu quero dizer é que ontem a Roberta abordou aqui os aspectos econômicos e o professor chamou atenção para isso. Tem aspectos econômicos envolvidos. 8 dos maiores laboratórios do mundo estão trabalhando em regime de 24 horas, cientistas, pesquisadores, virologistas, para tentar descobrir um medicamento ou catalogar esse vírus. Qual é o objetivo? Criar um medicamento que em 90 dias proporciona bilhões de dólares de lucro. A propósito da tua fala, cabe dizer aos nossos telespectadores que o paciente de São Leopoldo, que estava em isolamento, enfim, não é uma boa notícia, mas não é o tal de coronavírus. Ele está com H1N1, está isolado, mas dentro da sua própria casa. Já medicado, inclusive. Tu também quer falar? Como já está catalogado esse vírus? Mas o Vitorino tem certeza de que a falta de informação é a pior coisa num momento como esse. Foi o que o professor falou, chamou a atenção. As pessoas ficam com medo porque elas não têm a informação correta com tudo isso. Agora, tu trazendo todos esses dados e que vem de uma pessoa que entende... Um dos maiores especialistas do mundo, professor Vladimir, me deu um branco agora. As pessoas ficam mais tranquilas com relação a tudo isso, porque as pessoas elas não entendiam assim, mas como que o vírus é transmitido? Passa de pessoa para pessoa e todo mundo que tem o vírus vai acabar morrendo. Então, assim, realmente esse esclarecimento é muito importante. E o pior de tudo são os vídeos que circulam na internet que mostram as pessoas tudo caindo, fake, como se tivessem Covid. É tudo fake, gente. Não compartilhem, não deem valor, não deem bola para esse tipo de vídeo, porque é fake, não tem nada daquilo ali. Então, eu agradeço que tu tenha trazido também para nossa bancada, para os telespectadores, para dar uma tranquilizada em todos nós. E pelo menos assim, eu acho que trazer isso abre uma oportunidade até para aqueles cientistas, estudiosos ou pesquisadores que acham que não é assim ou que possam também se manifestar, que aqui nós daremos a mesma opinião das pessoas. Fala, Russo. Dona Magda, nenhum comentário técnico sobre o comentário técnico do meu colega, porque é uma matéria específica que não nos cabe, mas nós temos algumas informações. A primeira informação e o que causa apreensão é sempre que surge um vírus e não se tem para ele o antídoto. Enquanto não surgir o antídoto, tu nunca podes dimensionar o tamanho que ele terá. Quando tu vês um país, um local com 10 milhões de habitantes fechando todas as fronteiras, por mais que os laboratórios possam ter pressão, por mais que os laboratórios que o poder econômico possa estar funcionando, a própria China já começa a sofrer os efeitos disso aí, porque seus indicadores econômicos já estão sinalizando que o próprio trimestre da China vai sofrer influência exatamente por causa disso. Então, seria no mínimo uma briga de gigantes, né? Entre os laboratórios contra a economia como um todo. Tem eventos que já foram cancelados. Nós estamos vendo com os Estados Unidos a própria negociação, nós temos o aço com o Brasil. Voos cancelados. Vai mexer, pois não, quer uma parte? Não. Vai mexer com toda a economia mundial. Segundo, sem menosprezar também o especialista que conversou com a Vitorina, nós temos outros especialistas. Eu vejo o Brasil hoje, através do seu Ministério, o Ministério da Saúde, com toda a preocupação, já dando uma entrevista coletiva que de X em X horas nos manterá informado, né? Passando o esclarecimento, mas não essa isenção de que o vírus está dominado, que o vírus não existe. Então, sem contraditar, Vitorino, aquilo que eu não domino, né? Eu quero só dizer assim, para não subestimar uma coisa que está parando o mundo
E quando eu digo o mundo, é o mundo mesmo. Sim. Né? Não é o Brasil aqui assustado, os tupiniquins. Não, o mundo está parando, os Estados Unidos está também dando a mesma repercussão. Então, eu acho que vamos acompanhar um pouco mais antes de darmos o salvo-conduto, né? Marconi. Nessa história toda, a questão dos laboratórios é o que realmente acaba me deixando mais burro em relação a isso. Porque quando eu vejo, ele não foi catalogado, ele não tem ainda o antídoto, ok, isso eu já ouvi também ao longo dos últimos dias, e aí logo em seguida a informação, porque na verdade os laboratórios estão agora reunidos para buscar e aí lucrar. Que bom! É isso que eu espero. Reunidos não, estão numa corrida. Tá, ótimo, que bom! Eu ficaria apavorado se fosse lento. Corrida. Que é o que eu espero desses laboratórios, é que eles corram imediatamente para apresentar para o mundo um antídoto, um remédio, mas eles vão lucrar horrores. Sim, se tem alguém que tem que lucrar, é quem é capaz de descobrir um antídoto, um remédio para isso. Claro, aí se usa, porque os ricos, porque eles vão ficar ricos. Claro que tem que ficar rico, quem é que tem que ficar rico? Eu? É lógico, o cara é capaz de criar um antídoto para um vírus que está assustando o mundo todo, esse cara tem que ganhar muito dinheiro. Mas muito dinheiro, e ainda assim vai ser pouco perto do benefício para a saúde mundial que ele vai oferecer. É o que eu espero de laboratórios assim, é que corram e que tenham êxito ainda por cima, e que corram e com sucesso para a solução. Agora, existe o aspecto de marketing nisso, que eu não afasto, porque assim, o vírus da gripe, ele não tem um remédio. O H1N1 é uma exceção, em que o Tamiflu atua sobre a membrana gordurosa do vírus. Vou receber uma explicação, mas não sou técnico, repito. O que eu estou repetindo aqui foi a opinião de um dos maiores especialistas do mundo, que é brasileiro e é gaúcho, aqui de Porto Alegre. Então, assim, quando o professor Vladimir Cantarelli disse para mim, olha, é preciso aguardar informações. Aí eu falei para ele, mas professor, são 130 mortos. Esses 130 mortos, certamente no ano passado, em 10 dias, morreram também, até mais. Aí eu disse para ele, mas professor, e os mortos? Ele disse, mas não tem mortos. Ninguém morreu fora da China ainda. Não tem nenhuma morte verificada por esse vírus fora da China. As informações que são passadas pelo governo chinês até agora são muito vagas, são dados estatísticos, aquela coisa de vou construir um hospital para 1.000 pessoas em 10 dias, coisa e tal, e vamos isolar a cidade. Então, assim, tem um componente, inevitavelmente, de segurança. Aí eu vou concordar com o Ruschel. Não é porque é uma coisa que tecnicamente pode parecer desprezível que vai se tratar de forma desprezível, porque pode ser um vírus mutante que venha apresentar, né, uma coisa mais significativa. Mas o que acontece? Hoje, o cenário que se tem é de uma mutação de um vírus da gripe que virou vírus da moda e está fazendo gente perder e ganhar dinheiro. Ana. E ainda sobre esse assunto, né, até de certa forma colaborando com o Vitorino, existe uma série muito interessante que quem está lucrando também é o Netflix em oferecer documentários sobre o tema de saúde, como evitar esse tipo de situação. É um documentário chamado Pandemia, que fala que ao longo da história da humanidade existiram diversas doenças, diversas pragas, que com o tempo o homem, claro, foi se aperfeiçoando na sua tecnologia, conseguiu com mais rapidez encontrar a solução para evitar que isso se espalhasse, e com o tempo as coisas tomaram uma proporção menor, e também não se sabia, na época é impossível, por exemplo, se cogitar quantas mortes, né, de ebola muito tempo atrás, da peste negra e tudo isso. E ele explica de forma assim, se sabe que um dia vai acontecer, mas sempre se corre contra o tempo para evitar que as pessoas peguem essas doenças. E uma coisa que acaba prejudicando, sim, é aquele retrocesso que nós falamos muitas vezes que acontece. O momento em que nós deixamos de vacinar as crianças, no momento que nós evitamos, justamente até por esse medo das grandes indústrias farmacêuticas, eu não vou me medicar porque ela vai me matar. Fazem mais que é bobagem. A pessoa também propicia que o seu organismo fique mais fraco, porque hoje a gente sabe que as fábricas acabam despejando substâncias tóxicas, comemos através da pasta de dente plástico, aquelas teorias um pouco bizarras, mas que de fato acabam dificultando a nossa defesa do organismo, e nós precisamos desses recursos. Então é meio que essa teoria que, sim, elas existem, mas temos que estar preparados com os recursos que nós hoje estão disponíveis para que nós consigamos então nos defender. E a gente fala, tá difícil, porque nem mais vacinar as pessoas querem as crianças. Olha, vamos dar um pouco de leveza no programa.
O Ricardo Andriotti diz o seguinte: Magdo Vitorino está enganado quanto aos laboratórios. Esse tal vírus não passa de uma campanha de marketing de um fabricante de chuveiros Corona para vender mais resistência. Pô, achei que era da cerveja. Não é do Corona. É do Lauro? Mário Barcelos. Pois é. Bonita camisa, Fernandinho. Ele tá paga. Mas já vim contar. Com o teu próprio dinheiro, né, Mário? Sim, com certeza. O Chicão gosta muito da mitologia grega. Eu gosto de ler um pouquinho sobre a mitologia grega. E tem a deusa da vingança e da retaliação, Nêmesis. A deusa da vingança e da retaliação chama-se Nêmesis na mitologia grega. E essa deusa, né, que deveria voltar, porque nós vivemos num mundo tão plutocrático, né, em que o imperativo de dinheiro, que a ânsia, a ganância por ganhar dinheiro provoca catástrofes, né, e com aqueles pregadores das notícias destruidoras, como essa notícia aí, que está recorrente em tudo quanto é jornal, em qualquer lugar essa gripe, né? Se fala disso, se fala nisso. Aí mostraram na televisão as imagens de uma cidade chinesa totalmente vazia. Imagina uma cidade chinesa vazia, não tem como. Mas era o dia especial de feriado, do Ano Novo, aquelas coisas todas que aquele povo tem, né, durante todos os anos, que é um feriadão num ano inteiro, e o resto tem que trabalhar mesmo. Então, eu fico pensando também naquele filme O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles, né, com a Rachel Weisz, lindíssima, né, o Ralph Fiennes, etc., que mostra justamente os grandes laboratórios internacionais levando seus produtos para serem colocados em África, né, para que os africanos, os pobres e tal, tomem os remédios, para ver se os remédios realmente funcionam. Por detrás de tudo isso que você vê e você ouve, eu não quero falar da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, etc., eu quero falar para vocês que existe muita especulação. Agora, aquela velha história, caldo de galinha, né? Caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Tomar um caldo de galinha, tomar cuidado, se alimentar bem, porque quem se alimenta bem, como disse o próprio Vitorino, claro, você está bem alimentado, então você está com as defesas maravilhosas, você não pega a gripe. Você está mal alimentado, você se dá mal. E tem uma das coisas que é mais importante ainda, que também eu ouvi hoje um médico falando, é a vitamina D, né? Que é a vitamina D no nosso corpo, e essa coisa de tomar vitamina D, porque é sol. 10 minutos de sol todos os dias. Não é para se bronzear, né? É um pouco mais. É muito mais. E não é para tomar nesse período com protetor solar. Exatamente. Porque a gente está sempre colocando protetor solar, e o protetor solar inibe o corpo também precisa a receber absorção da vitamina C. É verdade. No Brasil, 9 casos sendo investigados. Aqui no Rio Grande do Sul, então, foi descartado. E o Ministério da Saúde já deixou bem claro que nenhum deles foi confirmado ainda o coronavírus, mas que eles estão de olho, né? Estão fazendo todos os testes clínicos e tudo mais, pesquisando se é ou se não é, e colocou como iminente o risco, como disse o Vitorino, vai chegar aqui em Porto Alegre, vai chegar em todo lugar. A gente tem que cuidar. Na verdade, qualquer um que vem do Oriente hoje, desce do avião e espirra, parou. É verdade, tem que cuidar. Nós falamos aqui agora em sol, bastante sol, pele, proteção, pois o verão está aí e queremos, além de bronzeadas, queremos ficar mais lisinhas e mais radiantes. Sugestão, vá até Pelo 100 e você vai ficar no clima. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, que é aquela feita com linha. E mais, trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí, que ficam aparecendo na tela enquanto eu estou falando. Ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. Também o que estiver mais perto de você. Porque onde você chegar, em poucos minutos você já será atendida e o trabalho é super rápido. Agora, aí sim é que você vai estar pronta para o verão. Pelo 100, pioneira em depilação no nosso estado. E olha,
vai ajudar bastante aqui na minha pesquisa. Vai? Vamos lá, então. Relação e tudo mais. Vamos lá, então, se ajuda, vamos saber por quê. Eu queria só fazer um agradecimento, por uma questão de gentileza, agradecer ao professor Cantarelli, Vladimir Cantarelli, que teve uma paciência enorme comigo hoje, me aturou por mais de 1 hora, me dando a explicação, me deu uma aula. Então, professor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é um tempo precioso de um grande cientista e eu lhe agradeço a aula e especialmente os esclarecimentos que a gente pôde trazer. Obrigada. Bom, então, indo para a minha Vamos pesquisa, não a minha pesquisa, essa pesquisa de uma universidade lá de Londres, e ela foi feita durante 10 anos com 3.000 mulheres voluntárias entre 40 e 50 anos para tratar da menopausa, da pré-menopausa, da menopausa precoce, que são hoje um grande temor, não hoje, né? Desde sempre das mulheres. Até porque a gente entende pouco sobre isso. Exatamente. E essa pesquisa mostrou, acompanhando essas mulheres, de que quanto mais sexo se faz, tem a possibilidade, aumenta a possibilidade ou diminui a possibilidade de uma menopausa precoce, né? Aquela pré-menopausa, a menopausa precoce, ela pode ser adiada se as pessoas fazem sexo. E aí a explicação de tudo isso. Por quê? Porque o corpo entende que aquela mulher ainda pode procriar. E ela ainda podendo procriar, ativa todo o sistema de ovulação e tudo mais, como se aquela mulher ainda fosse fértil. O sistema não fica preguiçoso. Não fica preguiçoso. Ao contrário. E o contrário é o seguinte. A pessoa que não tem grandes relações sexuais com muita frequência, eles falam em 1 vez por semana. O corpo entende de que essa pessoa vai cuidar da família e aí o corpo entende como se fosse, por exemplo, uma avó que vai cuidar de toda a família e tudo mais e que não vai mais procriar. Então, se não vai mais procriar, o corpo fica um pouco mais preguiçoso, não faz todo o sistema reprodutivo e tal. E aí eles disseram que as pessoas antes acreditavam que as pessoas que entravam na menopausa mais cedo eram aquelas solteiras. E aí eles trabalhavam com feromônio, que é o que o Chicão cansa de falar aqui no programa e tudo mais, eu me lembrei. Inclusive disso, eles disseram que não tem nada a ver. Até porque essa questão do sexo não é só o sexo habitual, pode ser vários tipos de sexo, inclusive a masturbação. Então tu não precisa de um companheiro para, quem sabe, adiar. Carla, posso fazer uma pergunta técnica? Posso fazer uma pergunta até com todo o respeito que a matéria me merece. Ao invés de sexo, não seria o orgasmo? Eles falam em sexo, eu acho que eles por isso que tu pode fazer o estímulo não precisa sozinho. nem do orgasmo. É o orgasmo, Não precisa do orgasmo, é o estímulo. Todos os o corpo hormônios, entende o estímulo. Todos os hormônios que são movimentados do início ao fim do ato. Exatamente, aí acredito até porque tem mulheres que não têm orgasmo, que têm dificuldade de ter orgasmo, mas mesmo mas assim tem todo o processo, claro. Mas tem todo o processo. É toda a movimentação hormonal que vai aí até, assim como a outra atividade que vai liberar endorfina, aquela coisa toda, somada a uma série de outros hormônios que pode culminar ou não num orgasmo, ou ser sozinho, ou ser seja lá o que for, mas que gere o corpo ativo. Na dúvida, pratique. Na dúvida não ultrapasse. Queria recomendar às moçoilas a partir dos 40 anos, então, que sigam a dica da Carla, porque é muito importante nesse momento. E a gente podia levar a pesquisa da Carla impressa. Não podia nos fornecer a pesquisa pra gente. Mas é só pegar onde é que tu pegou essa pesquisa, Carla. E levar com a gente, pra gente mostrar em loco. Virologia, sexologia, tá bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos incluir no currículo. Vamos incluir no currículo dos meninos em especial, né? Marconi, a tua manchete. Pois não, dona Magda. Em São Paulo, mais uma vez agora, né? Mesmo, né, os zumbis da política, mesmo depois de mortos, né, politicamente, como no caso de Haddad, ainda continuam dando trabalho, né? Ainda continuam causando prejuízo. E agora uma auditoria descobriu aí nada mais, nada menos do que 54 milhões de reais que foram desviados. Quando a gente é pobre, vai no super e pega alguma coisa, a gente rouba. Quando é político, a coisa a gente desvia. Né? Pega assim, era para ir para cá, mas veio para lá. Classificação. Isso, aí ameniza um pouco. Pois muito bem. Esses desvios, eles ocorreram por meio de uma série de manobras contábeis na folha de pagamento de 250 funcionários
contratados para entrevistar famílias. Aquelas atividades que fica fácil de você não fazer e dizer que fez, né? Apresenta um número qualquer depois, diz que fez a tal da pesquisa e desvia todo o dinheiro público para o seu bolso. Essa auditoria foi bem detalhada, ela foi feita pela Controladoria Geral do município de São Paulo e o que aconteceu? O golpe era feito da seguinte forma, foi um único contrato, sem licitação, apesar do volume de dinheiro. Aí aqui tem os detalhes de onde estão as irregularidades e eles conseguiram a façanha de ter irregularidades em todos os quesitos. Todos. Nossa. Não teve um que foi feito direitinho. Não, todos foram feitos com irregularidades. Esse rombo foi provocado pela Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação, contratada, né, essa fundação, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para fazer cadastramento de famílias de baixa renda na cidade. Né? Então, de novo, aquele papinho, aquela história do social, de vai fazer aquela enrolação, tá pouco se lixando para essas pessoas, né? Continuavam sem sequer ter ideia de quem morava em qual região, quem tinha saneamento ou não se importavam com essas pessoas, como nunca se importaram. A questão era pegar o dinheiro delas. Os desvios ocorreram, então, por meio dessas manobras contábeis, né, dentro da folha de pagamento desses funcionários. Essa fundação, ela informava a prefeitura gastos fictícios. Olha, nós vamos precisar de 1 milhão para entrevistar 20 famílias lá em Cobrobó, não sei de onde. Não tinha família nenhuma lá, ninguém entrevistava, apresentava uma notinha falsa qualquer, simulava bases e alíquotas muito maiores do que as reais, e esse dinheiro, então, que era da administração, para pagamentos que, na prática, nunca ocorreram. Trabalho também nunca nenhum foi apresentado. Esse contrato foi assinado ainda em 2013 pelo senhor Fernando Haddad e em conjunto com a secretária de Assistência Social, sabe quem era? Luciana Temer. Oh. Exatamente, filha do ex-presidente Michel Temer. Não houve licitação nenhuma, foi tudo com dispensa de licitação. Conseguiram a façanha de arrumar uma explicação cabível para dispensar a licitação. E no fim das contas, foram 102 milhões de reais, dos quais 54 foram parar no bolso de alguém. Ninguém tem ideia. E o curioso é que é o seguinte, apesar de tudo isso, essa fundação continua exercendo esse trabalho. Continua com esse suposto trabalho, inventando números, inventando situações, dizendo que tal lugar, lá tinha 20 famílias, agora não tem mais, porque nós entrevistamos, mas nunca teve entrevista nenhuma. A auditoria concluiu que nada foi respeitado, absolutamente nada, foi roubo descarado. O Haddad não se manifestou, não foi encontrado, né, para se manifestar. A própria fundação também informou à prefeitura que gastou apenas R$10 mil em 4 anos, mas também não soube comprovar. E dizia que era auxílio creche para as pessoas, também não apresentou absolutamente nada. E a conclusão da auditoria é que os custos fictícios foram convertidos em lucro líquido para os funcionários da fundação. Que beleza. Só botar explicação, no bolso. Só chegar de manhã, bater o ponto e no fim do mês. Olha, a reclamação aqui no WhatsApp é grande. Eu também assisto vocês há muito tempo e nunca tive minhas mensagens lidas. Jairo Santos de Tramandaí. Seu Jairo, não fique chateado, seu Jairo. O seu Regis... ele fala sobre o vírus da gripe, tá? Já pararam para pensar que um antídoto para um vírus como esse será ingerido pelas pessoas em caráter emergencial, enquanto um defensivo agrícola que possui a mesma finalidade, só que para plantas, fica mais de 10 anos na fila da Anvisa e é alvo constante de muitas dessas mesmas pessoas que tomariam esse antídoto num caso como o atual. Regis de Pantano Grande. Quem mais falou? Não liguem para cá, por favor, não liguem para mim. Doutor Ruxa, sua manchete. Dona Magda, a minha manchete, ela está casada com os insultos que recebi em julho de 2019. Com os insultos é bom. A senhora vê, dona Magda. Mas a gente fica com aquele troço, com aquele coraçãozinho magoado, esperando que a verdade emerja, ou pelo menos que a gente consiga contribuir para que a verdade Como apareça. O senhor voltou mais delicado, mais amoroso? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Eu efetivamente estou muito bem. A sua testa está juvenil.
É o descanso, Magda. São as horas de sono. É a falta de preocupação. Mas, dona Magda, o que me traz essa matéria aqui é porque em julho o presidente do BNDES foi demitido, o Eduardo Levi, na oportunidade, sendo cobrado que ele não teria conseguido identificar a famosa caixa preta do BNDES, uma expressão que nós nos acostumamos, acho que nos últimos 10 anos, a ouvir. O dia que abrirmos a caixa preta do BNDES. Como? Por causa da aviação. E aí eu até fui fazer uma pesquisa histórica para entender, dona Magda, o que originou isso. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, em 2008, ele proibiu que o TCU examinasse os contratos do BNDES, né? Então aqueles contratos ficaram fechados. Em 2015, e aí começa a mudança, em 2015 o STF mudou a sua própria orientação e os contratos do BNDES passaram a ser públicos. E por isso que nós começamos a ouvir que o Brasil emprestou para Angola, a juro tal, o Brasil emprestou para não sei aonde. Esta é uma questão política, de emprestar errado. Mas o que nós analisamos é a questão de uma caixa preta que se imaginava, então, ali algumas coisas, anomalias contratuais e não questões políticas. Bem, quando o Levi foi demitido em julho, eu vim aqui e disse que me surpreendia com isso, porque eu advoguei para bancos mais de 2 décadas, sei como são os contratos e hoje eles são públicos. E o BNDES tem hoje, entre todos os bancos do país, o seu site mais público, mais aberto, onde tem a cópia dos contratos, tem os juros que são contratados lá. Então nós podemos discordar da operação, se ela teve um fim ideológico para emprestar o dinheiro, mas da caixa preta ou famosa, contratos falsos ou contratos não assinados ou contratos que não apareciam, estes eu não via mais como existirem. Né? Não achava crível que pudesse existir com toda a transparência que é. E foi então nomeado um novo presidente do BNDES, aí diretamente, porque o primeiro tinha sido uma escolha do Paulo Guedes. O Bolsonaro ele engoliu o primeiro presidente, porque o primeiro presidente tinha passagem por governos anteriores, mas o segundo presidente, o Montezana, foi escolhido então diretamente pelo presidente. E então, agora, depois que encerramos essa auditoria que foi concluída por esses dias agora, que está se discutindo que custou 48 ou 42 milhões, mas o valor não é o interessante, é a conclusão dela. O presidente atual do BNDES disse o seguinte, em homenagem a mim, dona Magda, que fui tão xingado pelas redes sociais como a dona Kali. Hoje entendemos que não há mais nenhum evento que requeira esclarecimentos. Peguei uma frase resumida do presidente atual do BNDES. Então, veja bem, separando a parte técnica da parte política. Não estou dizendo que emprestar dinheiro para A, para B, para C seja bom. Eu estou dizendo que aquela caixa preta, desde 2015, quando todos os contratos do BNDES se tornaram públicos, ela não existia e agora tivemos que fazer uma auditoria à base de 42 milhões de reais, quando podia simplesmente ter assistido o Atualidades Pampa em julho, não precisaria ter feito a auditoria. É verdade. Carla Krieger, que estão dizendo os nossos telespectadores? Eu queria manifestar sobre esse assunto. Tá? Posso? Tá. Só explicar uma coisa. Essa frase que foi dita e reproduzida aqui pelo meu colega foi uma frase pensada de um contexto, porque a auditoria checou 8 contratos, entre milhares. Foram apenas 8 contratos que foram auditados e o qual o presidente do BNDES disse, olha, não encontramos nada, não existe nada o que questionar aqui. Ou seja, não existe ilegalidade no contrato. Não existe ilegalidade no dinheiro que foi para Cuba, não existe ilegalidade no dinheiro lá para o Porto de Mariel, não existe ilegalidade para o dinheiro que foi para a Venezuela, para o metrô da Venezuela, não existe ilegalidade para o aeroporto em Angola, não existe ilegalidade. O que a auditoria investigou repito, 8 contratos entre milhares que ainda estão por um processo de auditoria. Foi que nesses 8 contratos não existia ilegalidade. Agora, o questionamento quanto ao aspecto ideológico e principalmente o aspecto moral desses contratos permanece, porque o aeroporto que foi construído na África não tem 100 passageiros por dia. Um aeroporto que custou 200 milhões de dólares. Vou avançar. Esses 8 contratos que foram investigados foram de empresas brasileiras que foram tomadoras de recursos do BNDES.
O próprio Joilson, a dupla sertaneja lá da JBS, disse que eles que pegaram dinheiro do banco disseram o contrato era absolutamente legal, tudo dentro da lei, mas a gente dava 10% para um, 5% para outro, deram os nomes, endereço e CPF. Então, assim, quero deixar bem claro, o BNDES foi e, enquanto se investigar, vai continuar sendo uma fonte gigantesca de corrupção no Brasil, patrocinada das últimas 2 décadas. Cara, Magda, fala. Não posso deixar. Disse essa discussão, eu não ia entrar, porque essa é a opinião e ela está posta e não tem que ser contraditada. O que nós dissemos aqui é que todos os contratos eram públicos, não existia caixa preta e não se precisava gastar 42 milhões de reais, porque eu vejo se Não, 48 milhões de dólares. 48 milhões, não, agora foi recalculado, foi 42. 42 milhões de dólares. Mas não se precisaria ter gasto isso quando os dados estão publicados. Então, para se justificar uma tese ideológica, se gastou essa quantia quando se tenta economizar tudo, e muito corretamente se tenta economizar. Então, eu estava tentando explicar a minha manifestação de julho de 2019, Dona Magda. Eu quero só deixar claro que não foi uma opinião, eu dei um dado técnico. 8 contratos foram periciados. Os contratos estão na internet, é o que chamam de súmula de contrato. É o resumo do contrato com os valores, as garantias, quem repassou, o CNPJ, enfim. Mas o conteúdo da operação, isso não é acessível, só é acessível... E foi dada a quitação dos contratos? Sim, esses 8 contratos estão dentro da lei. Estão dentro da lei, todos. E os nossos telespectadores, através das nossas redes sociais, como a Débora, pedem que a gente fale sobre o Tribunal de Contas do Estado, não saindo muito do assunto. Sim. Que foi revelado que 7 dos conselheiros tiveram depositados valores altíssimos. 700 mil para um, 400 mil para o vice-presidente. Exatamente. E mais uma festa, 100 e tantos mil para cada um. De 78 mil a 694 mil foram os valores, né? Dos 7 conselheiros, sem incluir o salário bruto de 39 mil reais e o 13º, quer dizer, foi uma verba indenizatória. Tem um grupo de deputados que já estuda entrar na justiça para pedir explicações, pediu explicações para o Tribunal de Contas do Estado para saber depois se vai entrar ou se não vai entrar na justiça para barrar esse tipo de coisa, porque não é possível. Quando se tem na Assembleia Legislativa discussão de um pacote para colocar a casa em dia, na mesma hora, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado recebe cerca de 700 mil reais, sem falar no salário e no 13º. E é aí que entra essa questão que fica para o leigo complicado de aceitar, que é isso, de ser legal, né? Porque, mas é imoral. Pois é, porque aparentemente, os contratos do BNDES, legais. Aqui também. Então a gente está certo, e aí é que tá, porque esbarra em todo mundo está certo. O Vitorino está correto, o Ruxa está correto. Tecnicamente o contrato é legal, mas e aí? Aqui também. No caso do TCE, o que a gente vai fazer? Depois quando vamos eu digo reclamar, aqui, mas é legal. Depois então, quando eu digo aqui, tem gente que fica brabinha, mas depois quando eu digo aqui que a nossa Constituição é uma porcaria, porque ela estabeleceu regras para os poderes que permitem essas barbaridades. Uma Constituição que foi aclamada pelo Sarney, pelo Ulisses Guimarães, e hoje se mostra uma das piores constituições da América Latina. E olha que tem porcaria nesse continente. Mário Barcelos. Bom, eu quero falar um pouquinho, às vezes, da minha decepção em ter nascido nesse país. A decepção, considero uma aprovação. Uma aprovação. Corrupção para cá, corrupção para lá, e aí essa coisa toda, eticamente não pode, moralmente pode, ou quer dizer, o contrário, sei lá o quê. Sabe, é uma confusão generalizada. E eu vou voltar ao velho assunto da FAB, que eu tenho falado aqui praticamente todos os dias, o uso dos jatinhos. Né? Falar do Santini, aquele que fez o voo de Davos, na Suíça, até pertinho, até a Índia lá, que gastou só nesse voo 700, 800 mil reais e foi demitido, ou melhor, vai ser remanejado, segundo as informações que eu ouvi hoje pela madrugada. Há algum tempo atrás, no ano de 2015, o então senador Pedro Simão e o então deputado federal, que aliás é um querido amigo lá do Rio de Janeiro, o Chico Alencar, claro que ele é de esquerda, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que criaram um projeto de lei terminando com esta farra de usar os aviões da FAB para fazer
esses voos, né? Então, por exemplo, esse senhor aí que se chama Rodrigo Maia e tal, ele vai, não, tem que ir em casa. Liga para lá, fala para você, liga para lá, deixa o avião à disposição, aquele jato, aquele que eu gosto, que tem um banco especial e tal, uísque a bordo e tal. Aí vai lá, pega o avião, vai em casa e volta novamente a Brasília, a casa dele no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma viagem internacional, só que ele pegava o voo em Campinas. Então, ele pega o avião do Rio de Janeiro ele vai até Campinas com o avião da FAB. Lá pega o voo comercial para ir aos Estados Unidos. E esse projeto que foi proposto pelo Pedro Simon, o ex-senador Pedro Simon, e o Chico Alencar justamente coibia isso, ou pelo menos minimizava, propunha uma nova ação no que diz respeito a ser fornecido esses jatos para que essas pessoas voem. E eu pago isso através de impostos, né, o imposto de renda, que é uma coisa horrorosa, que o cidadão pagar imposto de renda sobre o salário e assim por diante. E você paga aí na sua casa. O Davi Alcolumbre faz a mesma coisa, os outros ministros fazem a mesma coisa, todo mundo faz essa mesma coisa. Aí eu pergunto, dona Magda, o que nós podemos fazer para melhorar esse país? O brasileiro sabe votar? Nós sabemos votar? Não. Você sabe você que está vendo agora o programa, em quem você votou para deputado federal? Não. Lembra? Lembra? Não lembra? Então, não cobre. Eu continuo cobrando. Esse Rodrigo Maia e o Toffoli transformaram a FAB numa empresa de táxi aéreo, né? Ele se diverte nos jatinhos para lá e para cá, como se nada tivesse acontecido. Pô, ninguém vai enquadrar esses caras, hein? Vamos falar de coisa boa? Magda, eu e meu amor de 37 anos de felicidade assistindo vocês todos os dias. Beijos para todos na Louis Vander de Imbé. Todo mundo está nos assistindo. Dona Magda, um drop sobre futebol interessante que atinge bem o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Grêmio fez uma aposta de risco altíssimo. Um jogador que eu acho um baita jogador, Thiago Neves, mas é considerado um destruidor de vestiário. Ele apostou nesse jogador, que é um dos pilares da desgraça do Cruzeiro ter sido rebaixado. Em Minas Gerais, ele não pode sair na rua em Belo Horizonte. Por que ele é um destruidor de Por causa que ele é um jogador de uma personalidade muito forte e um jogador, assim, muito do tititi. Aquele jogador... Fofoqueiro. E no Cruzeiro ele levou o Cruzeiro à ruína lá. Mas o Renato é um técnico que tem muita habilidade, ele sempre pega esses jogadores e consegue, ele até... Fizeram até uma matéria na SPN em São Paulo, o Renato, o técnico consegue regenerar jogadores. Assim foi com o Jael, Bruno Cortez e outros. Eu só acho que dessa vez, como esse jogador é um peso pesado do futebol brasileiro, um jogador de muita técnica, muito bom, mas a mídia lá em São Paulo e Rio não gosta dele pelo extracampo, eu quero que Deus ilumine o caminho de Renato e do Grêmio. Porque se esse jogador fazer o que ele fez no passado, o Grêmio vai ter uma temporada muito ruim. Isso aí é um risco. E se ele jogar tudo que ele jogou, o Grêmio vai jogar muito bem. E de contrapartida, o Grêmio vai torcer o Diego Souza, que é outro jogador mais ou menos dessa estirpe, sabe? O Grêmio vai ter que jogar na recuperação desse jogador. É uma aposta arriscada, mas vou torcer pro Grêmio. E o senhor acha que o Internacional vai chegar a algum lugar? Não é difícil, né? Porque todos os títulos nacionais vão ser ganhos pelo Flamengo. Isso é uma coisa óbvia. A menos que aconteça um milagre. Nós estamos falando de Grêmio. É que nem tu ganhar da Ferrari, né? E o Mercedes na Fórmula 1, é quase que impossível. Mas eu acho que o Internacional tem chance de ganhar o Gauchão, tem chance da Libertadores, eu espero que se classifique para a fase de grupo, só que a fase de grupo vai cair logo no colo do Grêmio, no grupo do Grêmio. Então aí vai ser um problema, uma canibalização entre os dois curioso, clubes. Não sei se faz parte do universo do futebol ou se agora mudou, mau comportamento é assim que chama agora, é personalidade forte, é isso? A personalidade forte, ela inibe o jogador que vem da base. O Rússio sabe melhor do que ninguém, porque o Rússio é um diretor de futebol. Tem um agravante que o Thiago Neves, né? O Cruzeiro foi rebaixado não só pela sua questão esportiva, mas também... Não, por um atraso de salário, por uma condição difícil de pagamento. Né? Ele teria mandado um áudio para o dirigente do Cruzeiro, até que viralizou na contratação dele pelo Grêmio. Oi, presidente, tudo bom? Aqui é o Thiago. Então, ele acaba solicitando um adiantamento para que se jogasse de uma maneira satisfatória
E depois ele, então, foi responsável por uma cobrança de uma penalidade máxima que ele perdeu. Então o Cruzeiro foi rebaixado. O peixe morre pela boca. Isso aí deixou o inimigo número 1 de Minas Gerais. Olha aqui, o Marne Barcelos... Ele é destruidor de vestiário, eu fico preocupado com os destruidores de lares, dona Magda. Esse que me preocupa. O Rui está perguntando no mercado bang da noite. Olha aqui, ó. Ele é um solteiro. Boa noite, pessoal da bancada. Esta mensagem é para o senhor Marne. Aí ele fala numa rede de televisão que não ia transmitir o final da Copa São Paulo por não ter representantes do Rio de Janeiro ou São Paulo. Como ele falou noites atrás, pelo fato de 2 clubes gaúchos chegarem à final. Eu não sei se tu comentou alguma coisa. Eu falei a respeito. Ele puxando a tua orelha. E uma mensagem sem importância, diz ele, pois todos têm manchetes mais relevantes. Mas não é verdade, seu Pedro Dessa, eu estou lendo aqui. E uma boa-vinda ao senhor Ruschel. Só dizendo que a rede iria cometer o que seria uma excrescência, né? 2 times do tamanho de Grêmio Internacional fazendo uma final nacional e o seu Mário estava corretíssimo, não estou vendo pela notícia, e realmente voltou atrás e houve uma transmissão nacional, sim, da nossa final. E a surpresa, o que foi mais, assim, eu vejo que a gente sentiu importante foi a surpresa dos comentaristas e não ter visto tanta qualidade nos jogos da Copinha no enfrentamento do Grenal. E nós mesmos da Rádio Grenal, nós comentamos, é melhor do que assistir um Grenal profissional, porque a gente viu o toque de bola, a gente viu o estilo de jogo, a gente viu a personalidade dos jogadores, a gente não viu aquela bola de qualquer jeito. É verdade que eu também assisti. Então foi um jogo de muita qualidade, o que surpreendeu, e a gente falou assim, toma a mídia de São Paulo, toma a mídia do Rio de Janeiro. Tem uma inveja mortal. E a nossa Rádio Grenal bombando. E a nossa Rádio Grenal bombando. Flamengo, time muqueira. Nem teve na Copinha. Time devedor, tá devendo na praça. Apesar de, o programa não é para bater boca junto. Porque as pessoas não entendem nada. Sim, mas que a camisa do Michel Teló tá assim bonita, como eu não entendo nada que os telespectadores falam. O que foi agora? youtube.com/TV Pampa. É impossível de ler, porque guerra é um contra o outro. Não, eles ficam brigando. Não, os assuntos são completamente inacreditáveis, os Pedros. Olha, tem cada Pedro nesse YouTube. A nossa audiência é maravilhosa, mas infelizmente não. Agora, em compensação, aqui no WhatsApp, o bom humor que nós normalmente temos aqui, também tem os nossos telespectadores. Ele diz o seguinte, o seu Nelson Koch, aí de Novo Hamburgo. Segundo a Folha de São Paulo, especialistas afirmam que o coronavírus é produzido por um coronel amigo do Bolsonaro. É ou não é boa essa? Tudo é culpa do Bolsonaro agora. O coronavírus é culpa do Bolsonaro. Tem uma maravilhosa. Vamos lá, me recompor, que hoje voltei das minhas férias e a senhora não pode não acreditar, mas surgiram algumas protuberâncias. Que isso? Que é isso? E eu preciso voltar para a Academia Moinhos para voltar à forma gordura. Não fica te exibindo. Protuberância é outra coisa. Eu quero dizer que estou voltando para a Academia Moinhos já imediatamente amanhã para repor o meu status quo anterior e convido a todos que queiram conhecer, são mais de 10 lojas espalhadas pela cidade. Muito bem. Marne Barcelos. Vamos falar dos meus aniversariantes, que eu tenho muitos aniversariantes hoje, grandes figuras da história. William McKinley. Quem foi o William McKinley? 99,99% das pessoas não sabem quem foi. Eu vou contar para vocês. Vou contar para vocês. Esse homem foi presidente dos Estados Unidos. Esse homem foi assassinado. Foi mais um presidente dos Estados Unidos assassinado. Ele tinha uma mania de cumprimentar todo mundo na rua. E a segurança dele de uma presidente, não vá a tal lugar. Não, mas eu vou, quero cumprimentar o povo. Até um dia que ele entra num salão de música, e os músicos lá, vem o cidadão, é você, e pá, queima ele. Ele conseguiu resistir 2 ou 3 dias, mas foi a óbito. Aí assume o mais jovem presidente da história dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Aí o Theodore Roosevelt, como vice-presidente, assume a presidência dos Estados Unidos e se torna um grande presidente, tanto é que a efígie dele está no Monte Rushmore, em Dakota do Sul, lá no Monte Rushmore, está lá, quem for lá, as 4 efígies dos 4 grandes presidentes dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington e o senhor Theodore Roosevelt. Então, McKinley foi um presidente que foi assassinado e ninguém fala desta figura. Se fala do presidente Kennedy e, claro, do presidente Abraham Lincoln. Anton Chekhov, um grande dramaturgo. Só li um livro dele porque eu não tive a oportunidade de receber. Era muito bom. O senhor não conhece ele? Chekhov, dramaturgo russo. Sim, mas isso é o que eu disse.
Sim, muito bom. Vai adiante, Mário. E muito bom. Você conhece as obras de Chekhov? Não é nesse rolê. Vai te enrolar. Bom, a Dama do Cachorrinho, eu li esse livro, A Dama do Cachorrinho, né? É sobre uma mulher muito bonita e tal, que briga com o marido e ela vai passar férias na Crimeia, etc. Eu também não vou contar para vocês. Não tem nada a ver. O cachorrinho, só que o cachorrinho, eu acho que era bonitinho, não tem nada a ver com a Dama né? da Lotação, né, seu Mário? Barão de Tararé. Quem é que não conhece essa figura? O Aparício Torelli, que era um gaúcho de Rio Grande, se torna jornalista satírico, né? Suas sátiras foram publicadas nos principais jornais do Brasil. Tomem nota de algo que ele escreveu. Dize-me com quem andas e eu te direi se vou estar contigo. Se vou contigo. Eu adoro isso, adoro isso. Outra frase dele. A TV é a maior maravilha da ciência a serviço da imbecilidade humana. Ele fala a respeito da televisão. Katharine Ross. Essa mulher foi uma das mulheres mais lindas do cinema. Hoje ela está completando exatamente 80 anos de idade. Ela fez tem uma nota aqui, o filme Butch Cassidy e Sundance Kid. Ela era aquela moça da bicicleta, né? Que anda com Paul Newman, naquela bicicleta, o Raindrops Keep Falling My Head. Eu tenho aquela bicicleta em casa numa parede. Cortei da Holanda. Maravilhosa, maravilhosa, ela linda, maravilhosa. E o outro filme foi A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman. Lindíssima também nesse filme. Tom Selleck, que fez o Magnum, né? E o Tom Selleck foi convidado para ser o Indiana Jones e não aceitou. E James achou que era Bond muito ruim. Não aceitou também. Disse que era muito ruim e tal, não quis, né? Quantos anos ele tem agora? Ele está completando hoje, nasceu, deixa eu ver aqui, nasceu em 1945, está completando 75 anos hoje. Meu querido amigo Gerry Adriani, já vai fazer 3 anos da morte do Gerry Adriani. Que rapidez. Querido amigo, o Gerry Adriani. Jair Alves de Souza era o nome do Gerry, nascido no interior de São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro, fez seu primeiro sucesso em 1965, com apenas 17 anos. Querido, quero lhe dizer que toda a minha vida... Ele cantava mais ou menos assim, né? É verdade. Lori Sandri, por gentileza, Chicão. Um técnico de futebol. Meia boca no cenário brasileiro. Vitorino, Oprah Winfrey. É a apresentadora de televisão americana mais popular. Só que ela achou que era maior que a emissora que trabalhava, saiu para montar uma rede de televisão privada com sede em Chicago e deu com os burros na água. Perdeu mais de 95% da audiência. Hoje o público-alvo dela nos Estados Unidos não chega a 2 milhões de pessoas na circuncisão na circuncisão não. Bom, mas aí tá demais, né? Na circunscrição do estado de Illinois. Isso que perdeu. E ela por conta disso, tem apresentado alguns programas transmitidos pela TV a cabo. Mas a força que ela tinha em rede nacional... Era impressionante. Tássia Camargo, naquela que falava no programa do Chico Anísio, falou e tal, completando 59 anos. E, finalmente, meu caro Chicão Tofani, o Romário. Sabe que o Romário, eu conheci ele, porque eu tinha um cartão passaporte da noite que eu tô falando, eu botei a casa do Romário no Rio de Janeiro, ele tinha uma casa noturna no Rio de Janeiro. Ele foi até processado pro Zagallo, porque ele botou no banheiro uma foto do Zagallo. Mas o que do vaso. Mas por que ele queria dizer com isso? Era um bar chamado Gol que ele tinha. Era uma coisa assim. O Zagallo O Zagallo não o convocou e ele então em represália... Só um pouquinho. Vitorino conheceu o bar. Só um pouquinho. O Russo está dizendo por que ele fez isso. Eu queria dar uma contribuição, seu Mário, que fez uma pergunta específica. O Romário não foi convocado pelo Zagallo e então, como represália, como deboche, colocou a foto do Zagallo num banheiro. Do lado do vaso ali. O Zagallo falava que não treinava, né? Que não tinha disciplina. Não podia ser convocado. Mas ele tinha razão, o Zagallo. Mas ele resolvia, né? Conheci o bar dele, ficava na Barra da Tijuca, lá na ponta, tinha boliche, era um bar bem legal. Era legal? Tinha um mas ele não paga assim, uma coisa bem, mas não durou muito. Porque o bar, as pessoas iam para ver o Romário, e o Romário não ia no bar. Essa experiência eu vivi. No tempo do Goiaba Feminina, a Liliana e eu colocamos uma loja, tá? E as pessoas iam lá para nos ver. E aí eles chegavam lá, nós não estávamos, as pessoas não compravam. E eu não ia, eu não era lojista. E onde é que vocês iam, dona Marta? Não, mas tu não passa 24 horas, nem 8 horas dentro da tua loja. Tu tem que fazer outras coisas. Pois não. Né? A gente tinha outras, a gente fazia TV, fazia TV no horário do almoço e tal, barará.
e passava na loja, mas não éramos nós que atendíamos. A Magda tinha outras coisas para fazer. fazer. As pessoas entravam e... A Magda não tá aí, então tá, eu passo outra hora. Nunca mais, não dá, isso aí não funciona. Falando em não funciona, ou pior... Olá, por favor, falem um pouco do IPRS, que as pessoas não estão encontrando atendimento médico no interior do estado e as pessoas estão sofrendo muito. Quem fala isso é o senhor Antônio Carlos Tonoli. Ele é de Caxias do Sul. Seu Antônio Carlos, eu particularmente não sei o que lhe dizer, né? Mas vamos procurar saber, eu me comprometo de tentar saber o que está acontecendo, porque eu não quis, porque o senhor mandou o WhatsApp, eu ainda não li, aí ficaram reclamando. Eu não sei o que lhe dizer do atendimento do IP no estado do Rio Grande do Sul. Alguns médicos reclamam da contrapartida do plano de saúde. Mas isso eles reclamam em qualquer lugar. Tem diminuído muito, mas isso está justificando que eles deixem, então, Deixam de atender, exatamente. Eles estabelecem mas, dona alguma Magda, coisa. eu queria dar uma notícia só hoje. Tem uma notícia triste, mas é de um cara muito legal aqui conosco, o Estevão Rodrigues, que é o cirurgião plástico. Faleceu a mãe dele hoje, a dona Terezinha. Mas a notícia boa, com 95 anos, viveu muito bem. E nunca teve doente, era tudo que eu queria. Mas já que nós estamos falando, deixa eu falar então do Manuel Barrios, meu amigo querido de toda uma vida, muito especial, que hoje está aniversariando e está em Pelotas, onde nós temos uma audiência maravilhosa. Foi passar o aniversário com a família, com a mãe dele. É um cara bem conhecido. Muito conhecido e nome muito bonito, legal. Barrios. E ele também é muito lindo. A Lisete diz o seguinte aqui no facebook.com/atualidadespampa. Sim, dessa vez o Marconi acertou. Tanto o Dr. Ruschel quanto o Vitorino estão certos na questão da caixa preta. A Marisa diz, boa noite, bancada querida. O Robert, Marconi deve ter apanhado muito quando criança. Muito. Ele tem uma fala agressiva e raivosa. Demais. E ele apanhou, ele já disse que apanhou. Se resume em falta de laço. Ai, perdão, lhe ofendi com minhas palavras. Parou. Muito agressivo. Caramba! Vai, Carla, vai, continua. A Tânia diz que foi pouco, hein? Contra a gripe, uma boa alimentação para combater a baixa imunidade. E a Débora pediu para a gente falar, então, sobre o Tribunal de Contas e nós já tratamos dessa matéria. Já falamos sobre o Tribunal de Contas. Vamos ver aqui, ó. Caramba, isso é abusivo. Nem responderam. É pior que me bloquear. Adeus, TV Pampa. Só vou acompanhar agora o Mário Vitorino e o Marconi na rádio. Tchau. Tchau. Eu não sei quem é. Ele não foi nem capaz de dizer, falar, perguntar alguma coisa. Eu não sei, eu só recebi isso aqui, seu tchau. Eu posso falar de um tchau de impacto. Lá, tá? Tchau pra ele, dona. Nos encontramos lá. Até amanhã de manhã, tchau de impacto. E de tarde. E de madrugada. De madrugada. Ainda daqui a pouco. Né? Então, Goodbye Farewell, que então parece que vai acabar. Vamos dizer assim, eu sempre falo, vai acabar a novela do Brexit, mas nunca acaba. Mas agora, então, o Parlamento Europeu tomou a decisão de aprovar o projeto. Então, depois de 3 anos e meio dessa luta de vai, não vai sair, não vai sair, vai ficar. Eles decidiram, então, pelo Parlamento Britânico, sair. E o Reino Unido não faz mais parte, mas aí, de sexta para sábado, terão 11 meses apenas para essa adaptação acontecer. Mas algumas medidas que começam a valer nesta troca de dia foi que a União Europeia vai perder 66 milhões de pessoas nesse tempo, terá menos 5% do seu território e perde o segundo maior contribuinte da União. E também o 1,5 milhão de britânicos que vivem fora do país, em países da União Europeia, alguns conseguiram dupla cidadania, aqueles que não conseguiram o benefício terão que retornar ao Reino Unido, mas também 2,9% de membros da União Europeia também estão tentando conseguir a dupla cidadania para permanecer no seu país, no Reino Unido, para permanecer lá, ou então terão que dizer o goodbye, farewell, de forma, então, inevitável, porque agora é tudo ou nada. Só que a República da Irlanda permanece. A Irlanda do Norte não permanece. A Escócia permanece. A Escócia também sai fora. Fica com a Inglaterra. Agora, Marina, eu acho que a Inglaterra tem um trunfo na mão que ninguém na Europa tem. Os investimentos indianos.
que a Índia tem uma ligação muito grande com a Inglaterra, né? mas Foi colônia, totalmente. Foi colônia. Exatamente. Vai sair bem nessa E o polo tecnológico que a Índia está se tornando, e principalmente em trazer representantes, né, na questão de desenvolvimento de software, de games, de sistema de segurança. Os sistemas de programadores do mundo são indianos. Não, e todos eles formados em grandes universidades britânicas, depois que pegam, né, esses profissionais para o seu próprio mercado de trabalho. Por aqui, a Justiça suspendeu os atos do prefeito Marquesan, que alteraram há um tempo atrás a estrutura da prefeitura, né? Foi quando ele alegou razões para afastar o vice-prefeito, né? E isso causou muito problema. Aliás, a ação foi movida pelo Gustavo Paim e agora veio a decisão e o vice-prefeito faz um texto do tipo assim: não fui eleito vice-prefeito de Marquesan Júnior. Fui eleito vice-prefeito de Porto Alegre. É pela cidade que devo seguir trabalhando. A Justiça está assegurando que eu possa atuar sem perseguições políticas ou pessoais. Foi o que ele disse quando recebeu esse resultado. Tu acha, Magda, que um vice-prefeito ele tem que prestar conta ao prefeito ou à comunidade? Eu achei interessante. A comunidade, né? É isso que ele está dizendo. Mas ele foi eleito na chapa do prefeito, né? Sim, mas... Para prestar serviço à comunidade. O nome dele está descrito na cédula. É isso aí. Também. Ele é eleito, ele é eleito. Sim. Falando em eleito, falando em Marquesan, e a passagem do ônibus, como é que vai ficar, Vitorino? Não, Magda, você quer estar nesse assunto Eu mesmo? quero. As pessoas querem. O Charles está dizendo, por que vocês não falam sobre isso? Gente, das propostas mais heavy metal que eu vi na minha vida. Impressionante isso aí. Mas não foi ele que fez isso aí. Gente, a ideia de tornar o transporte urbano gratuito já chegou a muitas cidades ao redor do mundo, grandes capitais, inclusive. No Brasil, tem projetos interessantes de cidades que conseguiram reduzir de forma significativa. Mas não desse jeito. Não desse jeito. Você quer comprar pedágio para entrar em Porto Alegre? Agora Peraí, eu entendi isso. O cara que mora em Canoas, em vez de trabalhar em Porto Alegre, vai gastar uma grana. Não precisa nem entender, foi muito claro. Eu te pergunto, Vitorino, tu deu uma olhada, por exemplo, o Twitter é um grande termômetro disso, que tem lá, o pessoal cria as threads lá, né, o tema debatido e tal. Tu deu uma olhada na quantidade de porto-alegrenses que bateu palma ao projeto? Que considera, inclusive, que ele fez isso, claro, é ano de eleição, ele quer se aproximar da população. Exatamente. Olha que baita projeto que ele está oferecendo. Os aplicativos, tem muito motorista de Camorim de Cantanhede de Porto Alegre. Me diz se tem jeito um lugar desse quando você tem O prefeito de Maquiné não tem essa mesma opinião. Quer ver o que ele postou no Twitter? Vamos lá. Não consigo ler. No Facebook, perdão. Isso aí não é Twitter. Não consigo ler daqui, mas ele aprovou? Ele faz uma carta aberta dizendo que é contra, tá? Que é contra cobrar, entendeu? Não, imagina se o prefeito de Maquiné resolve cobrar um pedágio para passar no município dele. É isso que Mas o cara que mora em Porto Alegre está gostando do lance do Marquesan. Quantas pessoas moram aqui na região metropolitana? Não se entendeu nada. Quantas pessoas moram na região metropolitana e trabalham em Porto Alegre? Muitos. Milhares. Mas não votam em Porto Alegre. Marconi falou certo. Mas não votam em Porto Alegre. Não, o Marconi falou que tem gente aprovando. Muita gente mesmo. Mas tem gente que sequer leu e está aprovando. Mas aí o Chicão diz uma coisa certa. Esses que moram fora da cidade de Porto Alegre não votam em Porto Alegre. Principalmente o aplicativo, a maioria da grande Porto Alegre. Mas a maioria dessas pessoas, ontem a gente comentou no final ainda, não precisa ler. Se o nome for transporte cidadão e disser que, estamos pensando nos estudantes, a gratuidade, transporte público para todos, pronto, é o que basta para esse pessoal achar que é um baita negócio. Russell. Se a gente quer de graça as coisas, eles não entenderam ainda como que não funciona. Não, mas não tem de graça, não existe almoço lógico que não. É tão bizarro, respeitosamente, que só pode ser uma estratégia diversionista. Como estava tratando de reajuste de passagem, todo reajuste ele é mal-vindo, se criou isso que é uma verdadeira epopeia. Primeiro, pela inconstitucionalidade. Imagina se todos os municípios legislarem
Nós somos quantos municípios? Tu vai passando, tu vai ter que estar registrado em cada um, e cada vez que tu passar ali vai acionar, porque o sistema é eletrônico, tu viu que é confortável, não, fica tranquilo. Não tem tu entra problema. em Porto Alegre, tu não precisa fazer nada, simplesmente tu tem que antes ter pago uma continha ali, e aí, senão tu vai ser multado. Então, é tão irracional, é tão não praticável, porque a gente sempre teme quando um faça, se todos os outros forem fazer. Então, cara, tu sai daqui, vai para Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo tu vai a São Leopoldo, tu vai indo a Gramado. Vai chegar a Gramado, para cada um tu vai pagando. Gente, eu não estou entendendo o que o Ruxo está dizendo, não posso... Deixa ele falar primeiro. Então, para entender, talvez nós começando pelo início, como diz o nosso telespectador, se quis criar um imposto para que todos que entrem em Porto Alegre paguem uma tarifa. E que esta tarifa, portanto, faria com que fosse um subsídio aos ônibus, e esses seriam então de graça. Ele tem, é que assim, só pra gente não ficar, não é só isso, né? Ele tem uma série de projetos que estão incluídos no bojo de tudo isso para reduzir o preço da passagem, mas tudo meio absurdo, né? Tudo uma coisa que eu até fico na dúvida, assim, a cobrar dos aplicativos que vêm da região metropolitana trabalhar aqui. Ou seja, todo mundo quase que usa o Mas aplicativo. só faltava, foi o que eu disse ontem, chamava Por que a faltar. descarregar dos aplicativos? Os aplicativos são úteis para o cidadão. São das poucas privado, coisas boas cara. que surgiram nos Porque faz concorrência direta no ônibus. Em termos de deslocamento, em termos de aproveitamento. Os aplicativos estão dando emprego para muita gente que está passando fome. Aí querem sacanear os aplicativos, tornar o aplicativo caro. O que a iniciativa pública quer em relação à iniciativa privada? É lógico. A privada, se tu não trabalhar bem, é rua. O mercado te engole. Tá ganhando dinheiro, é disruptivo. Tá unindo oferta com demanda, coisa que a iniciativa pública não faz. Só faltava chamar de transporte social cidadão. Aí, e pintar de vermelho. Pronto, leva para as pessoas. Como é que faz dos carros roubados que vão entrar em Porto Alegre, vão parar? Ô, seu ladrão, só um pouquinho, pega o tique. Vai ter que pagar aqui. Que besteira é essa, cara? Cobrar do resto das pessoas. E aí, daqui a pouco, vamos supor, passa o projeto. Uma semana depois vai ter a categoria que quer a isenção do pedágio. Isso aí vai ter. Aí vai ter, porque querem ir de graça, porque vai ter. Aí o outro vai ter que pagar 2 vezes. E eu insisto, e as empresas de ônibus não vão melhorar o atendimento, não vão melhorar as condições precárias dos ônibus. As empresas eles de não ônibus, vão fazer nada. As empresas de ônibus em Porto Alegre já têm a maior tarifa do Brasil. Hoje, eles querem passar para 5,20 a tarifa que já é a maior do Brasil. Prefeito, chama esses caras, escuta, qual é a de vocês? Não sabem gerir a empresa? Devolve as linhas. Vai cuidar da tua vida. Vai plantar... Vitorino, Mas é mais fácil eles andarem Vitorino, tu pode ter razão. Eu também acho. Agora, essa ideia dele não é tão fora da realidade. Para te entrar na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, tem que pagar pedágio. Por favor. Tu sai de Miami, pega a International Drive, tu entra de rodovia. Fica pedaço de rodovia. Não, as outras cidades ali tu não paga. O Marquesa foi muito para Londres. Que Londres tu tem que pagar o pedágio, mas é Londres. Paga o pedágio. Tudo bem, mas nós estamos... Tá, ok, tudo bem. Mas qual é a qualidade que nós temos? Qual é o sistema que nós temos? Igual ao de Londres, de Miami, de não sei o que, para cobrar isso. Tu quer comparar com o exterior? Nossa, uma esculhambação. Quer comparar com o exterior? Compara com o Haiti. Não, eu só quero dizer... Compara com o Haiti. O Haiti, Porto Príncipe, eu gostaria de ter a oportunidade de externar a minha... Não, agora tu tem. Se começar a chorar muito, eles vão te atropelar de novo. Meu Deus, me levem, não aguento. Eu quero dizer para vocês o seguinte, os donos das empresas de ônibus dizem assim, tem que comprar ônibus novo, mas o ônibus novo é investimento. Eles vão entregar o ônibus de presente. Se não tiver o ônibus, não tem a linha. Eles não querem gastar, tem a linha. Como é que alguém pode pensar numa coisa dessas? Argumentar que é gasto da empresa comprar o ônibus? Claro que não é gasto, é investimento, meu amigo. É a mesma coisa que o cara coloca uma rádio, estação de rádio, tem que ter o transmissor, tem que ter a torre, tem que ter os bays lá do FM, essas coisas, tem que ter tudo isso aí, senão você não bota, não coloca a estação. Então é uma vergonha tudo isso que está acontecendo, por isso que eu grito para ver, me levem daqui. Dona Magda, tenho notícias. Tenho notícias. Leia, por favor. Estou afoito para dar as notícias, porque é muita saudade, Dona Magda. Tenho notícias, então... Tem um arcabouço. Agora a tua notícia já perdeu 1 minuto, mas vamos lá. Peraí, mas a notícia é o seguinte, saiu uma liminar no STF, caçando uma liminar do nosso Tribunal de Justiça aqui,
que tinha abonado a falta dos professores na questão da greve. Então, para que entendam, tinha sido dado uma liminar pelo nosso Tribunal de Justiça aqui, abonando para que o governador não pudesse descontar os dias. Exato. E agora o ministro Fux, do Supremo, ainda não é de mérito, mas é uma liminar que está vigorando, autorizou a cobrança desses dias parados nessa greve do Sintergs. Posso lhe fazer uma pergunta? E quando caçam essa liminar? Não é que caçam a liminar, essa liminar será examinada pelo plenário. Agora, o plenário pode decidir ao contrário, pode decidir que não poderia descontar os dias, né? Vai ter a decisão de mérito. Por hora, está vigorando, por decisão do relator... O desconto, vale o desconto. Vale o desconto. Dona Magda, eu vou fazer uma pergunta que as pessoas me dizem. Pergunta para a Dona Magda isso. Eu compro um alimento no supermercado, certo? Ok. E ele vence dia 29. Ok. Hoje. E eu vou comer ele amanhã, dia 30. É o meu caso. O cliente do supermercado é ele. Ele está vencido. Eu vou comer uma coisa ruim. Segura na mão de Deus e vai. Claro que não, né, Chicão? Lógico que não, tem mais 6 meses. O cara perguntou isso aí. Não, então porque tem um vencimento. Enquanto a embalagem não inflar, assim... Não é só inflar. Enquanto não surgirem, assim, umas coisas quase então não pode pelo dia. Enquanto a embalagem estiver no mesmo lugar que tu botou dentro da geladeira... Enquanto se tu botar ela aqui hoje, amanhã tu abrir, ela tá ali. Se amanhã, se tu hoje botar esse teu pão na cestinha, tá? Aqui, e amanhã ele amanhecer aqui, é porque tem bicho. Aí tem bicho. Aí tá com risco. Amanhã daí o Chicão não vem ao programa. Nós que temos a responsabilidade de falar para milhões e milhões de pessoas, nós precisamos dar a resposta correta. Se há um prazo de validade, ele tem que ser respeitado. Mas ele não está estragado. Tem coisas que sim, coisas que não. O pão ficou duro, o pão não tem mais a fofura do dia. Se for iogurte, tu lambe a tampinha aquela. Vê como é que o corpo... Uma cheirada. O aroma diz um pouco sobre o produto. Atenção, deixa só o Russo concluir. Tá, vamos só entender. Tem um determinado produto que tem um prazo de validade. Até ali eu tenho amparo para reivindicar qualquer coisa que aquele produto me produza. A partir do dia seguinte, se algo acontecer, eu não posso mais... Depois da meia-noite eu estou... Por exemplo, se tu tiveres como comprovar... Vai chegar correndo em casa. Se tu tiveres como comprovar que aquele pão vencido causou a tua fratura na costela, aí a coisa funciona. Não, mas aí porque até agora eu não sei como é que tu fez isso. Mas fechou um ano e jogaram o pão em Mas se o pão tá duro, a ponto de te quebrar uma costela... Como é que uma costela demora 6 meses para cicatrizar em qualquer pessoa e no Chicão foi 48 horas? Eu tô com a costela quebrada ainda. É um guerreiro? Como é que demora tanto? Foi um acidente doméstico. Chicão, ela não está quebrada. Eu estava vendo televisão, querido, e estava sentado no sofá no quarto. E o sofá tem o descansa-braço alto, de madeira revestida de veludo. Do lado tem um abajur. Eu quis apagar o abajur. Em vez de pegar essa mão de ficar, eu fiz ao contrário. Eu fiz dar um salto com a mão trocada. Foi de mão trocada? Fiz assim, ele fez o groin, entendeu? Ele meteu o groin. Tu és de uma família de médicos, de um que tu cita, me é muito grato, muito querido. Até falei com ele, está nos Estados Unidos, doutor José Camargo. Querido. Pergunta para qualquer um deles se ele disser que alguém com uma fratura de costela estaria fazendo esses movimentos para falar que eu tirei o raio-x, eu fui com o doutor Paulo Guzmão lá, no raio-x. É que o Chicão é um guerreiro celta. Eu sou um guerreiro. O Paulo Sérgio Pinto falou muito bem de mim esse fim de semana em Atlântica. Eu vi a camiseta aqui. São guerreiros. Quem que falou assim? Paulo Sérgio Pinto. Falou pro Esteves e para todo mundo lá no Baleário. Tá bom. Isso é verdade, o homem. Ele quebrou a costela e ainda fez exercício. Mas se é para puxar o saco da casa, eu quero dizer que estive no Rede Pampa Lounge. Summer Lounge. Summer Lounge. E quero dizer que é fantástico mesmo. É tudo aquilo que se vê pelas fotos. Quem não teve a oportunidade de comparecer, eu lá estive. O lugar é, primeiro, situado geograficamente no coração de Capão da Canoa, né? E muito acessível, lotado, o público comprou a ideia. Então tem lugar para receber as pessoas, tem lugar para ginástica, canchas, maravilhoso. Quem não tiver a oportunidade... O senhor foi lá com a sua frau?
Fraude. Fralda? Não entendi. Ele não sabe o que é fraude, ele não sabe. É namorada. Entendi a pergunta. Fralda. Dizem que é namorada. Ah, não. A Frau é a esposa. Não, entendi fralda. Ah, é esposa. Frau é esposa? Mas já tá assim? Então tá. Que isso? Que é o coronavírus. De fralda. É o coronavírus. Eu entendi, pensei que era fralda. Chegamos ao Graças final a Deus. de mais uma Atualidades Pampa e fico devendo aos senhores o entendimento dos últimos 3 minutos, que eu sei que vocês não entenderam absolutamente nada. Beijos, até amanhã, durmam bem, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.